Nosso estudo, nossa leitura de hoje está baseada num texto, uma frase escrita por Tiago, que está na carta dele, que é uma das últimas cartas do Novo Testamento, antes do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 25. Ele fala assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E Emmanuel comenta aqui no livro Fonte Viva, na lição número 8, que ele dá como título Obreiros Atentos. Vamos fazer a leitura breve aqui. O discípulo da Boa Nova que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Ele sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia, que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras em que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja um estadista ou um varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, ele não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. E se obedece, ele não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta e nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Texto lindo, lindo. Vamos procurar fazer uma análise aqui breve. Primeiro, ele foi escrito por Tiago, e vamos lembrar que Tiago, junto com Pedro, esteve à frente da Casa do Caminho, que é descrito lá no livro do Atos dos Apóstolos, o início de todo o movimento hoje que se considera o movimento cristão. O que era a Casa do Caminho? Era um lugar bem humilde, simples, que tinha como objetivo receber as pessoas, seja para tratamento físico, quando estavam doentes, quando estavam com frio, para doação de comida, ou seja para o atendimento moral. Então eles faziam esses dois, ali aproveitavam para estudar a Boa Nova, estudar o Evangelho, e começaram todo esse movimento. Ele vem falar aqui para a gente, olha o versículo, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, esse será um bem-aventurado em seus feitos. Ele vem falar para a gente o seguinte, vem falar que, em primeiro lugar, nós temos a liberdade de escolher aquilo que a gente quer fazer e também temos o dever de respeitar a liberdade que as outras pessoas têm de escolher o que eles querem fazer, porque o ideal é que cada um de nós, a gente entre na empreitada que a gente tem mais afinidade, que a gente faça com mais prazer e, fazendo bem, a gente acaba se destacando. Não sei se a gente vai perceber isso, mas esses grandes homens que se destacaram na história da humanidade, eles começaram fazendo uma tarefa que, mesmo que aquela tarefa fosse uma tarefa que nem fosse de tanta relevância ou importância no meio que eles estavam inseridos, eles começaram a fazer aquilo e fazer com tanto amor, com tanta dedicação, que daqui a pouco aquilo começou a sobressair e todo mundo fala assim, ó, ninguém faz tão bem quanto ele. Quando a gente pega, por exemplo, um excelente pedreiro, como eu tive a oportunidade de conhecer alguns pedreiros, que tem pedreiros e pedreiros. Todas as profissões são assim, né? Então o que acontece? Tem pedreiro que a pessoa gosta do que está fazendo. Então ele vai fazer com todo carinho, ele vai, né? Ele quer também, né? Depois é bom ter um reconhecimentozinho também, né? Que às vezes a gente quando vai fazer obra na nossa casa, a obra parece que bagunça tanto a nossa vida, que a gente até esquece, a gente quer acabar logo com ela, quando quer paga o pedreiro, coitado, logo para ir embora logo, né?
Mas não, ele faz coisas que eu não faria de jeito nenhum, né? Porque ele se dedicou anos e anos e anos fazendo aquilo e aprendeu a fazer aquilo com perfeição, e é um trabalho que eu admiro bastante aqui. Então o que acontece? Ele vem falando aqui pra gente na lição, Emmanuel, que quando a gente realmente comunga com o Mestre, a gente vai buscar compreender quais são as nossas obrigações e fazer o melhor, mas fazendo da seguinte maneira, a gente sabendo que do juiz, ele vai prestar conta do tribunal das sentenças que ele deu, das ordens que ele deu para os seus subordinados. O administrador vai responder pela mordomia, né? Porque ele vem falando que se for o servo, ele será responsabilizado pelo trabalho também que foi delegado a ele fazer. Então, que a gente vai respeitando cada tarefeiro. A gente vai vendo o seguinte: a gente precisa muito, né, nessa vida conviver com aqueles que são diferentes da gente, porque a gente precisa o tempo todo dos diferentes. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não entende de eletricidade. Se acontecer alguma coisa com parte elétrica aqui da minha casa, eu tenho que chamar um técnico de eletricidade. Se eu fizer pessoalmente, eu posso tomar um choque muito grande, eu posso dar curto na minha casa. Então, é bom a gente começar a entender que a gente precisa respeitar essa diferença, essa liberdade de cada um, mas aqui Emmanuel vem aprofundando mais. Falou que essa liberdade também seja entendida no seguinte ponto: eu, quando já tiver escolhido aquilo que eu gosto de fazer, eu tenho o dever e a obrigação de estar me aperfeiçoando cada vez mais, buscar me especializar cada vez mais, porque a hora que eu atingir o ponto máximo da minha atividade, naturalmente a vida vai me convidar a conhecer outras atividades, outras tarefas, e a gente vai sendo preparado, né, de degrau em degrau para ir conhecendo cada uma das atividades. Então é muito natural, né? Eu já tive um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que foi um juiz do Estado, e quando ele se aposentou, ele resolveu fazer concurso para juiz do trabalho. Ele foi para uma outra tarefa, porque ele se especializou naquilo ali, trabalhou durante a vida inteira, e agora, na idade, ele foi fazer aquela outra atividade. Ou então várias pessoas que conhecem outras tarefas, mudam de tarefas. Conheço pessoas que de repente mudaram, foram para o campo da medicina, foram para o campo da enfermagem. Enfim, a gente vai escolhendo qual é a atividade, mas vai colocando na nossa cabeça sempre: dentro da atividade que eu estou inserido hoje, que a escolha foi minha, né, eu vou prestar contas, sim, de tudo que eu estou fazendo. Né? Se eu ajudei realmente as pessoas, se eu fiz diferença na vida das pessoas, ou se foi para atrapalhar. E muitas das vezes a gente fica reclamando muito do governo, né? Fica reclamando muito que não teve uma determinada estrutura, fica reclamando muito da vida às vezes. Por exemplo, eu estou aqui hoje, por sinal, aqui acima de mim, eu estou com uma foto de Chico Xavier, né, que vocês estão vendo aí. Gonzaguinha, Jesus Gonçalves, Chico Xavier. O que acontece? O Chico Xavier, ele poderia ser um homem completamente revoltado da vida, dizendo que quando foi criança perdeu a mãe com 5 anos de idade, era maltratado pela madrinha, até viu uma segunda esposa do seu pai e recolheu os filhos todos. É essa a justificativa de muita gente. Ah, minha vida foi dura, foi sofrida, e no entanto ele se dedicou e acabou deixando uma obra maravilhosa aí para todo mundo. Gonzaguinha, da mesma maneira. Quem vai lembrar das obras maravilhosas que ele deixou para a gente? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ele foi fazendo aquilo com perfeição, né? Buscando sempre o melhor, e chegou a deixar essas coisas que marcam a história do nosso povo, a história aqui do Brasil para a gente. Então vamos começar a pensar dessa maneira. Todos os trabalhos que a gente está desempenhando hoje, eles são concedidos por Deus. Aí tem gente que vai falar isso: ah, isso é fanatismo. Não é fanatismo coisa nenhuma, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de tocar piano, e pode ser que amanhã eu tenha uma doença na mão e seja proibido de tocar o piano daqui para frente. Então é concedido por Deus mesmo. Acaso não existe, as coisas só acontecem na hora certa e para ajudar a gente, tudo para o nosso progresso. Então, a gente que está acostumado, assim, às vezes, ficar naquela zona de conforto, e quando é catucado para mexer um pouquinho, tem que sair um pouquinho da zona de conforto, a gente reclama de todo mundo, né, e acaba cuspindo fel para tudo quanto é lado. Mas enquanto a gente está aqui na nossa zona aqui de conforto, está fazendo essa atividade, vamos nos especializar e vamos fazer da melhor maneira possível. Vamos fazer a diferença com aquilo que a gente chama de virtude nossa, de talento, como diz lá no Evangelho. Essa é a intenção do texto, e ele termina dizendo que, ó, esses sim, esses serão os bem-aventurados em seus feitos. Que Jesus nos abençoe, assim seja.